Oi, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre a cinemática de uma maneira geral. Tudo que nós estudamos até agora, nós vamos fazer uma revisão para que você consiga absorver os principais tópicos acerca desse assunto. Então, hoje eu vou trazer para vocês os tópicos que são imprescindíveis para que você consiga entender bem essa temática da física, que é a cinemática. Nós sabemos que a cinemática é estudar o movimento das partículas sem se preocupar com as causas que afetam esse movimento. Então, para iniciar nossa revisão, a gente tem que voltar lá do início da nossa primeira aula que a gente falou justamente sobre posição. Então, o que seria a posição de um objeto? A posição de um objeto é a distância que determinada partícula ou objeto está da origem, né? Então, a gente pode pensar na distância em que a partícula se encontra da origem. Ou seja, quando a gente pensa em cinemática, a gente tem que pensar em um sistema orientado de coordenadas. Então, esse é o conhecimento-chave para a gente conseguir entrar nesse assunto, né? Nós sabemos que a origem ela é o ponto de referência de todo o nosso movimento. Eu vou até fazer um exemplo de um eixo coordenado para a gente poder ver isso aí. Certo? Então a gente definiu aqui o que é posição. A gente pode falar também a posição X. E agora eu vou pegar aqui a nossa régua para a gente poder fazer aqui um eixo X de posição para que a gente consiga ver bem o que eu acabei de falar para vocês. Então aqui está nosso sistema orientado com o nosso X, né? Nosso X geralmente dado em metros a partir do Sistema Internacional de Unidades. E a gente precisa definir justamente uma origem, né? Que ela geralmente fica aqui no nosso centro como referência. Do lado, a partir dos valores à direita de zero, nós dizemos que esses valores são os valores positivos. E os valores à esquerda de zero, nós falamos que os valores são negativos. E aí nós podemos até pensar justamente na questão das posições. Nós podemos ter a posição x1, né? E a gente pode pensar também na posição x0. Então a gente pode pensar justamente num ΔX, que a gente sabe que o ΔX é a variação de posição, que vai ser justamente a posição final menos a posição inicial. Ou seja, nós sabemos também que esse x1 é a posição no tempo 1. E o nosso x0 seria justamente, analogamente, né, a posição no tempo 0. Que a gente pode falar também como tempo inicial. Geralmente a gente usa o 0 para dizer posição inicial. Mas você pode usar x1 como sendo o ponto inicial, mas fica a seu critério, né? Eu acho muito mais interessante usar x0 como posição inicial, porque geralmente é mais fácil de ser entendido. Diante disso, a gente já pode encontrar até um conceito muito chave, que é o conceito de velocidade média. A gente não pode sair do assunto sem saber o que é a velocidade média. Tiago, o que é a velocidade média? É um conceito bem algébrico, né? A gente pode pensar num sistema algébrico, onde a nossa velocidade média é dado por ΔX sobre o nosso ΔT. A gente sabe que o ΔX é a posição final menos a inicial e o tempo final menos o tempo inicial. Isso dá um valor, né? Eu gosto muito de brincar com isso. A velocidade média é um indicativo de uma velocidade. Se a gente seguisse essa velocidade constantemente, a gente conseguiria percorrer aquela distância naquele determinado tempo, né? Não necessariamente a partícula seguiu essa velocidade constantemente, né? Ela pode ter feito acelerações e pode ter feito desacelerações, contanto que ela compensasse esses ganhos, essas perdas, para que ela conseguisse cumprir o caminho nesse tempo, né? Mas a velocidade média também dá um indicativo sobre isso. Lembrando que a velocidade média também é a tangente de θ, ou seja, a gente pode pensar também na velocidade média como sendo a inclinação da reta secante que passa pelo ponto
T0, x0 e T1, x1, né? Então a gente encontra justamente essa inclinação que dá esse valor da velocidade média. A gente pode também pensar aqui num conceito muito bacana que é o de velocidade escalar média. Ué, Thiago, mas a gente não já acabou de falar isso? Não, pessoal. Lembre-se que a velocidade escalar média, pelo menos para nossa bibliografia Halliday, é justamente, a gente chama muito de S-MED, que é a distância, que é a velocidade escalar média, ela dá um indicativo entre distância percorrida, ou seja, sempre positivo isso aqui, então isso aqui não tem um sentido definido, né? Sobre o intervalo de tempo. Ou seja, essa velocidade escalar média, ela avalia o movimento com toda a distância que foi percorrida sobre um tempo. A velocidade média é a variação de posição, né? Então, a velocidade média só está preocupada com a posição final e a posição inicial. Deixa eu até ver aqui se a gente fez tudo certo. Fez tudo certinho. Então, esse S média, a gente fala que é a distância percorrida pelo tempo, que vai ser sempre positivo. Vamos falar um pouco agora sobre a velocidade instantânea. Velocidade instantânea. Que a gente já teve uma aula só sobre velocidade instantânea, mas a gente sempre tem que estar revisando para estar absorvendo bem o conteúdo. A velocidade instantânea, pessoal, definida também como somente velocidade, ela vai ser justamente o limite de ΔX sobre ΔT, quando nosso ΔT tende a zero. Isso aqui também nos dá a derivada de x em relação ao tempo. Então a gente consegue encontrar a velocidade instantânea a partir de uma derivação de uma função. Então a gente deriva a função da posição e encontra uma nova função que nos dá a velocidade instantânea para determinado tempo. Então a gente já está pensando em velocidade instantânea, né? Lembrando também que isso aqui nos dá um indicativo, né, de inclinação também, mas aí vai ser a inclinação da reta tangente a um ponto estudado, né? Por exemplo, a gente tem, por exemplo, o ponto T0, x0, por exemplo. Certo? Isso aqui, quando a gente encontra essa inclinação dessa reta tangente que passa por esse ponto, a gente está justamente encontrando uma inclinação que é igual justamente a uma tangente desse ângulo, né? Que vai ser justamente igual à velocidade instantânea, esse indicativo aí. Falando sobre aceleração média agora, que eu acho muito importante também, falar um pouco sobre aceleração média. Não tem muito o que falar, ela segue muitos conceitos, os conceitos vão se repetindo conforme a gente vai estudando. E a aceleração média vai ser justamente a variação da velocidade pela variação do nosso querido tempo. Então não tem muito o que a gente pensar, a gente pode pensar no indicativo justamente de uma aceleração, que se a gente seguisse constantemente, a gente conseguiria atingir, né, completar aquela velocidade naquele tempo, né? Aquela variação de velocidade que é definido como a posição final menos a posição inicial sobre um tempo final menos um tempo inicial, certo? Agora a gente pode pensar também no conceito de aceleração instantânea, né? Lembrando que uma coisa que eu poderia falar muito sobre a aceleração é sobre o sinal algébrico, tá? Lembrando que o nosso sinal na aceleração média, ele vai ser definido não como, por exemplo, se eu tenho uma aceleração negativa, não significa que a minha velocidade está diminuindo ou aumentando. Quando eu falo em velocidade, estou falando em módulo dela, né? Quando a gente tem uma aceleração com um sinal diferente, em questão de sinal, né? Questão de sinal. Quando o sinal da aceleração é diferente da velocidade, nós temos justamente o módulo da velocidade decrescendo, tá? Isso é muito fácil de se notar, por exemplo, a queda livre. Eu tenho uma aceleração que ela vai ser negativa e se a minha velocidade estiver, o sinal da minha velocidade também estiver negativa, né? Então, se por exemplo eu vou ter aqui a gravidade, jogando com sentido para baixo, né? E eu vou ter uma velocidade também com sentido para baixo, ou seja, ambos negativos. Isso significa que o módulo da velocidade vai estar crescendo,
Olha que interessante, né? Então esse sinal é bom vocês terem cuidado com isso aí também. Falando um pouco também agora sobre a aceleração instantânea, segue o mesmo princípio da velocidade instantânea. A gente sempre pensa em derivação, né? A aceleração, simplesmente definida como A, vai ser a derivada da velocidade pelo tempo, que é justamente a gente pensar na derivada de ordem superior, de segunda ordem, né? Do posição pelo tempo. Né? Então isso aqui a gente também é bem válido a gente trazer para a nossa aula. Falando um pouco agora sobre a aceleração constante, a gente tem as equações de aceleração constante. Um exemplo de aceleração constante é a queda livre, né? Que só tem a gravidade, né? Quando a gente despreza outros fatores como a resistência do ar. Então, a aceleração constante, nós temos algumas equações, né, que a gente já demonstrou aqui. Uma é a v0 mais at. Eu gosto de pensar em voat, né, assim que eu decorei. Entre aspas, eu não decorei, na verdade a gente demonstra e aprende, né. A gente também tem a do sorvetão, como é conhecido no ensino médio, que vai ser ΔX, que eles usam como ΔS, tá, né. V0t menos mais, quer dizer, at quadrado sobre 2. A gente também tem a Torricelli, que não tem o tempo, né? Mais 2a ΔX. Nós também temos outras equações, né? Por exemplo, a equação ΔX igual a velocidade média. Quando a gente tem a velocidade média na aceleração constante, é V0 mais V sobre 2. Vezes o tempo também. A gente tem essa equação aqui. Outra equação que a gente pode pensar é numa sorvetão com uma velocidade final aqui. Então seria VT. E aí no sinal aqui ficaria menos AT quadrado sobre 2. Também é válido. Deixa eu ver se tem mais alguma equação que eu não trouxe. Não, só são essas mesmas. Só falando um pouco sobre queda livre, a gente sabe que, pelo menos por enquanto, quando a gente estuda a queda livre, a gente pensa justamente numa aceleração constante. Certo? Quando a gente pensa numa queda livre, a gente está pensando justamente numa aceleração constante, devido que só vai ter a nossa gravidade, né? Que geralmente a gente vai usar menos g, porque a gente vai usar um eixo como o chão, sendo o nosso ponto zero, metro, e para cima a gente vai aumentando esses valores de x. Então vou ficando por aqui, pessoal. Nossa aula foi muito interessante, de revisão, e na próxima teremos só exercício. Um abraço e até a próxima aula.